fanático pela seleção brasileira contra 10 brasileiros que não torcem pela seleção brasileira. Quem levou a melhor? Eu já vou começar aqui, que eu sei que esse cara é do movimento verde e amarelo, né? Movimento Brasil, que sai aí para assistir os Jogos do Brasil, não só os Jogos do Brasil, mas ele também assiste todos os esportes que envolvem o Brasil em alguma competição. Eu não acho esse movimento dos mais animados. Não acho que eles estão errados em fazer, tá? Até porque é caro viajar para fora. É um bando de playboy que vai? Deve ser a maioria. Não os conheço, mas claramente são playboys. Pra você ficar viajando país por país assistindo a seleção brasileira, que já é caro, imagina você assistir outros esportes. É um movimento forrado por uma parte da sociedade que não tá o torcedor do povão. Portanto, talvez a animação deles não seja tão contagiante. Tem vídeos na internet, tem vídeos constrangedores, na verdade, sobre o movimento verde e amarelo, sobretudo a forma que eles torcem. Brasil, tan, tan, tan. Brasil, tan, tan, tan. Pô, gente, jogo da seleção brasileira não dá. Brasil, tan, tan, tan. Sabe, assim, meio nada a ver. Mas ele tá aqui como um fanático da seleção brasileira. Eu, um cara que gosto muito de seleção brasileira, sou de 2003. Não vi a seleção brasileira ganhar nada, absolutamente nada. Então, vou ver agora pela primeira vez, se Deus quiser, em 2026, o título da seleção brasileira. Porque eu tô empolgado pra Copa do ano que vem. Então, eu me considero um cara super fanático por seleção. Até pelo fato de não ter ganhado, de não ter vivido. Eu já vivi isso com o Flamengo, né? De ganhar um grande título, que foi a Libertadores de 2019. E agora eu espero ansiosamente pelo dia que o Brasil vai ganhar a Copa de 2026, então é só uma questão de tempo pra gente ficar maluco. Então vamos lá, esse vídeo é um vídeo que promete, e eu acho que esse cara não vai defender muito bem não, mas vamos estar aqui defender os argumentos dele, porque se tem torcedor brasileiro que torce pra Argentina, tem paulada pra ser levada. Brasil brasileiro, meu nome é Tomer Savoia, sou jornalista, capitão da torcida do Brasil, um entusiasta da seleção, e hoje tô aqui com 10 haters da nossa seleção. Enfim, galera, na verdade eu não quero brigar nem discutir com ninguém, pelo contrário, eu quero que a gente saia daqui 11, tá até um time titular, 11 torcedores ferrenhos da seleção brasileira. A primeira afirmação é a seguinte: cara, brasileiro não pode torcer contra o Brasil. Já adianto que a câmera tá bugando mais uma vez, né? Mas eu comprei uma câmera nova e logo vai chegar, então vai parar de bugar essa merda, parar de dar umas bugadinhas. Mas enfim, já adianto que eu não concordo com essa afirmação, tá? Mas eu entendo essa afirmação. Eu acho que o brasileiro não tem que ser obrigado a torcer pela seleção brasileira, ainda mais no mundo globalizado que a gente tá. Só que se você minimamente se considera uma pessoa que gosta do seu país e patriota, você tem que torcer pela seleção brasileira. Você tem que estar ali vivendo, torcendo, sentindo a seleção brasileira, porque é uma aproximação cultural que vocês têm. Assim, eu nunca vi esse tipo de situação ser contrário. Um torcedor da Argentina que torce pro Brasil, um torcedor da Alemanha que torce pro Brasil. Cara, você pode ter simpatizantes, mas torcer, viver, vivenciar, porque o futebol, rapaziada, ele vai além de um esporte. Ele vai do sentimento, ele vai numa parada social, tátil, que você sente a relação humana. Os jogadores brasileiros são muito conectados ainda com o pessoal, porque são pessoas que vieram de baixo. Então, são pessoas que necessariamente você conheceu, entre muitas aspas, ou conhece. Que eu conheço vários moleques que estão tentando ser jogador. Podem não vir a ser, mas assim, todos têm uma trajetória muito parecida. Isso cria um processo de pertencimento do outro lado. Então, essa primeira afirmação de que não pode, eu concordo em partes. Eu acho que pode sim, se você tiver uma relação externa com outro país. Se você for um descendente italiano que viveu muito a cultura da Itália, sei lá, e tudo, família muito italiana, tudo bem, não questiono. Agora, você sendo brasileiro, eu acho muito assim, porra, nada a ver, irmão. Tá querendo se aparecer. Não sei o que vocês acham. Tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Tudo bom. Tranquilo. Assim, só pra começar, eu acho que primeiro torcer contra já é errado, porque a energia é ruim, né? A energia é negativa. Você já tá indo contra alguma coisa, aí sempre a gente tem que pensar sempre em torcer a favor das coisas. Mas eu queria entender por que você refuta essa afirmação. Eu torço a favor que o Brasil perca. Não é contra. Né? Não, mas calma, você é brasileiro. Tô brincando. Você é brasileiro e você torce deliberadamente contra o Brasil? Contra o Brasil, contra todas as seleções que jogam com a Alemanha, que é a seleção que eu torço. Tá, entendo. Você, então, no caso, torce pela Alemanha mais do que qualquer outra seleção. Sim. E aí, no caso da Alemanha contra o Brasil, você torce contra o Brasil. Positivo. Tá, e você tem algum motivo pra torcer pela Alemanha?
Tenho um parentesco, né? Eu tenho descendência alemã e olhando para a seleção que a gente tem brasileira e partindo da premissa que a gente tem que escolher as melhores coisas, né? Assim como eu torço para o meu time, eu torço para a minha seleção, que é a Alemanha. Na minha opinião. E porra é o time que ele torce. A partir do momento que eu comecei a torcer para uma seleção, era a melhor seleção. Tá, então você acha que a seleção da Alemanha é a melhor que tem? Atualmente, não. Né? Mas porque nas últimas 2 Copas do Mundo, não sei se todo mundo sabe, mas não passou nem da fase de grupos, né? Positivo. Complicado, não, eu sei. Ah, beleza, 7-1, já vamos falar logo, vamos tirar esse elefante branco da frente. Vamos lá, eu estava lá, inclusive, vivenciei a maior derrota da história do futebol. E, de novo, assim, eu acho que meu problema não é você torcer para outra seleção. Eu acho que... Eu não sou esse xiita que, o brasileiro não pode, em hipótese nenhuma, sequer torcer para a Argentina. Acho que, de repente, numa final de Copa do Mundo contra a França, se o cara falar, não quero que a França ganhe 2 Copas na sequência, não quero que comparem Mbappé com o Neymar, com o Pelé, perdão, que ganhou em 58, 62. Quero que a América do Sul prevaleça em cima da Europa. Até acho que você pode torcer para a Argentina numa circunstância como essa, ou se você tem família. Não, mas o caso dele não é argentino, o caso dele é Alemanha e com descendência, né? Se eles consideram uma pessoa descendente, com a família ali, o cara que foi criado nesse ciclo alemão, eu não vejo problema. Eu não vejo problema nenhum, até porque é de família, pô. Torcer, rapaziada, é sentimento. Você não questiona o sentimento do outro. Você torce pro seu time. Por quê? Porque você gosta, porque você ama, porque foi passar de pai para filho, talvez, porque você viu uma forma de encontrar uma alegria através daquele sentimento de torcer, de estar ali apoiando, de estar ali esperando o melhor. Se ele não sentiu isso com a seleção brasileira, isso muito vai também, porque a seleção se distanciou do seu público através de amistosos cada vez mais distantes aqui da nação. Você tem a má fase do futebol brasileiro, que eu acho que não é o maior contribuinte, porque não tem essa de você... Eu não deixei de torcer pro Flamengo na pior fase. Agora a gente tá vivendo a melhor, tá ligado? Mas eu não deixei. Então, tipo assim, torcedor que é torcedor mesmo, não larga o time na pior fase. Não larga, tá ligado? Então esse cara não largaria se fosse só pela fase ruim. Teve todo um componente externo que é bem maior do que ele. E aí que tá. Eu não vejo problema nesse momento. No caso desse cara aí, alemão. Ou se o Brasil foi eliminado, você querer torcer para outra seleção ou torcer para algum azarão, mas torcer contra o Brasil, deliberadamente, você como brasileiro, ser contra o Brasil, querer que o Brasil perca, eu acho muito errado, cara. Acho que a gente pensa que a seleção brasileira é um dos grandes patrimônios que a gente tem. Você vai pra fora de qualquer lugar do país, a camiseta verde e amarela, a camiseta amarelinha, é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa identidade. Eu acho que você, deliberadamente, torcer contra o Brasil, você está sendo ingrato com o seu país, você está sendo injusto. Enfim, eu não acho que tem nada a ver. Eu percebo que a seleção brasileira, eu vejo do prisma que é futebol, e não que é o meu país. É futebol, né? Então, também tem essa parte. Tipo assim, o que ele vê é só um esporte. Acho que às vezes a gente leva o futebol muito mais a sério do que ele realmente é. E o que despertou naquele esporte, pra ele, por exemplo, foi que o Brasil não era o time, a seleção que ele deveria torcer. Então, portanto, eu não vejo problema nenhum. Assim, não é uma questão política, não é uma questão de patrimônio histórico. Acho que se você leva por esse lado também, você tem todo um peso que favorece você torcer para a seleção. Mas não é um peso primordial, que a galera vai pensar, nossa, eu tô torcendo para a seleção brasileira aqui porque, porra, tem todo um caráter histórico, assim, é um negócio que quando eu saio fora do país a galera entende, ser brasileiro é torcer para a seleção brasileira, camisa reconhecida. Não, você torce porque você ama, você torce porque você se identifica, se aproxima. E se ele se sentiu essa aproximação pela Alemanha, aí é com ele, irmão. Esse argumento para mim não é válido. Sim. Porque eu penso como futebol e não como país. É o futebol representado... foi representando o Brasil. Por exemplo, natação olímpica. O cara tá tomando um pau, tem um nadador do Brasil alemão e um nadador brasileiro. Você vai torcer pra quem? Eu não acompanho natação. Não é um bom ponto. Pois é, tipo assim, esse cara tá moscando, pô. Não faz sentido essa argumentação dele. Não faz sentido. É futebol, irmão. A natação é natação. Por exemplo, meu pai gosta muito de tênis. Meu pai é muito fã do Alcaraz. Tem um outro brasileiro lá que surgiu recentemente, né? Tá jogando pra caramba. Esqueci o nome dele, perdão. Mas meu pai,
eu acho que se tivesse uma final hoje entre o nosso Brasileirão aí, que tá foda, e o Alcaraz, meu pai torceria pro Alcaraz, porque não tem necessidade. O que ele mais gosta é o Alcaraz. Quem ele se sente melhor torcendo ao Alcaraz. Então, assim, comparação sem pé nem cabeça. Eu sou fanático por futebol. Foi um exemplo. Qualquer outro esporte. Vai ter Copa Davis no tênis. Vai ter Alemanha contra Brasil. Você vai torcer pra quem? Eu vou torcer pro melhor. O melhor é alemão? Eu vou torcer pro alemão. O melhor é francês? Eu vou torcer pro francês. É o que eu falei. Então qual time você torce? Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Por que você não torce pro Real Madrid? Não, porque no Brasil o melhor time é o Palmeiras. Não é. Não é. Não é. Então quer dizer que quando o Palmeiras estiver na má fase, ele vai trocar de time? Não. Se torcer pro melhor, não existe. Ele tem que defender melhor o ponto dele, porque ele tá certo. Ele tem um ponto bom de, eu tenho uma descendência, tenho um amor. Fala amor, porra. Não é feio amar, não, pô. É bonito amar, rapaziada. Vocês podem amar. Podem amar algumas coisas assim. Eu amo torcer pra Alemanha, eu amo torcer contra o Brasil. Pode amar, não tem problema não, irmão. Mas tem que ser sujeito ao amo pra aceitar, né? Então assim... Pra mim é o melhor time do mundo, Olha, então acho que Palmeiras. Longe mas não é mais nem fuder. Então já foi. Mas acho que... Fica à vontade. Tudo bem? Tudo bom. Bem. Então, isso é argentino? Não. Ah, um pouquito. Pouquito bem só. pouquito pelo teu espanhol enferrujado. bem fraquinho o teu espanhol, mas vamos lá. Não, eu não tô aqui, eu não tô pra Caralho. aprender espanhol. Tô aqui tá. pra assistir futebol. A ver atacando já, velho. O espanhol é bem fraquinho, foi logo na língua já. Então, qual que é o teu argumento? Você expulsou ele por quê? O que você acha? Você acha Não, que... eu não expulsei, eu não voltei contra. Ah, tá. Foi eu Você só tô do decidiu- mesmo, Então tu foi de saliente, né? Porque tu nem discordava e eu tô foi do aí. mesmo lado que ele. Só que eu sou da Argentina, não sou da Alemanha. Tá, do lado de que você torce, você deliberadamente torce pela Argentina no futebol. Torço. Desculpa, você tem que idade? Ah, mas não tinha como tirar mesmo. O cara tava amassando o movimento brasileirinho aí, pô. O cara não falou nada com nada, o outro tava bem melhor. Eu tenho 24 anos. 20, você nasceu em que ano? Eu Desculpa. nasci em 2000. 2000. Sim. Nossa, você ainda se poupou de 7 anos dos 28 de jejum da Argentina sem ganhar nada com a seleção principal, né? Que de 93 até 2021, a seleção da Argentina não ganhou absolutamente nada. Mas vamos lá, por Mas que peguei, que você... mas peguei os melhores. Quê? Mas peguei os melhores. Não entendi. Peguei os melhores. Pegou os melhores o Aham. quê? Peguei os melhores anos. Campeão em cima do Brasil no Maracanã. Campeão da Copa com o Messi levantando a taça, que é o maior jogador da história, vou ser 5 sincero. pênaltis em 7 jogos, mas não vou nem entrar Não, nesse mas- mérito. Tá. Mas, Vamos seguir com a idoneidade. 5 pênaltis em 7 jogos, é um argumento fraco, clubista, não tem sentido. O maior jogador da história discorda, Pelé, não tem pra onde correr, quem tem mais tem 3. Mas... Vamos ver aqui. Claramente já foi pra uma discussão clubista, né? Não tinha como não ser, mas já foi. pra você, qual Vamos seguir que com a não foi idoneidade pênalti? Quê? Qual que não foi pênalti, na sua opinião? O da Austrália não, mas enfim, não quero nem entrar nesse mérito. Austrália? porque Da Austrália não teve pênalti. eu estava no... Da Austrália não teve pênalti. Não, 2x1 não foi pênalti? Não. Não foi. Na Austrália? Brasil, Argentina e Austrália? Não. Porra, esse cara é muito fraco, meu irmão. Ele não sabe de nada, viado. O cara não sabe. Que porra de representante é esse, cara? Sabe de nada, pô. Bom, de qualquer forma... De qualquer forma, o quê? Vamos seguir porra? na idoneidade Falando do nada com futebol, nada. tá? Sim. Meu ponto é o seguinte, você acha que pode torcer contra o Brasil? Um brasileiro... Você é brasileiro, não? Sou brasileiro. E Brasileiro. você torce contra o Brasil? Torço. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ele. Se estiver jogando na Copa Davis de tênis, Argentina e Brasil, Cara, tipo assim, é uma pergunta meio rasa, porque eu tô aqui pelo futebol, não tô aqui pelo tênis. Quem joga no tênis não acompanha, eu acompanho o futebol. E se o futebol me fez gostar da Argentina, por causa do Messi, por causa de todo as íntias, né, que fala as íntias, assim, Boca Juniors, tudo mais, eu gosto muito do Boca. É tudo uma questão de futebol. O futebol encanta, o futebol, porra, Claro. locomove, assim. O futebol comove, assim, muito na nossa torcida. Não é à toa que todo mundo aqui gosta de futebol. Sim. E você tem que torcer por uma coisa que você gosta. Não Exato. Não adianta, que nem Sim. você falou pra ele. Ah, porque é uma traição contra a sua pátria, que não sei o quê. Cara, eu não tô me alistando. Não tô pro exército, que eu vou defender meu país. Quem vai defender é os jogadores. Porra, esse cara tá maravilhoso aqui. O que ele tá falando pra esse torcedor aqui da seleção brasileira, esse torcedor. Pô, ele tá maravilhoso, tá falando tudo certo, pô. Tá se alistando, tá cometendo um crime, questão de amor, questão de paixão, questão do que sente, questão do que representa pra ele. É isso, tá ligado? E o cara não tá conseguindo rebater.
Você tem pontos pra rebater, falar, pô, cara, você tem que torcer pela sua nação, pelo fortalecimento do Brasil, por uma questão mesmo de proximidade, uma questão de entender que você contribui pra você mesmo, sabe, para as pessoas em volta torcer para o Brasil. Você cria aquele ambiente de proximidade, aquele ambiente social mais unido, saber também que os outros países não estão nem aí pra você, sabe? Tem todos os outros argumentos, que nem são dos melhores argumentos que eu tô citando aqui, que dava pra ele defender. Esse cara não consegue defender. Eu escolho quem que vai me fazer feliz. É que nem você falar pra tua família, falar, não, eu não me reconheço com essa família. Não tem nada a ver. Não, claro que é. Porque a gente não escolhe. Não, pô, aí tá moscando, não tem nada a ver. Nada a ver, família é família, irmão. Futebol, velho. Porra, esse cara, nossa, esse cara é muito ruim, meu Deus. Escolhe a nossa nacionalidade, a gente não escolhe a nossa família. É a mesma coisa que... Mas eu não sou obrigado a amar minha família. Eu amo, tá? Eu amo minha família. Mas minha família fez merda, minha família nunca me amou, minha família nunca fez nada por mim. Por que eu vou amar minha família? Tem sentido? Só porque eu nasci com eles, não tem sentido, pô. Família são os amigos que construímos pelo caminho. Tipo assim, falei nada com nada, mas se ele se sentiu melhor torcendo pra Argentina, por que não? Tem sentido, esse cara... Eu nasci brasileiro, mas eu não tenho que torcer pro Brasil porque eu nasci no Brasil. Exatamente. Eu torço pra Argentina porque eu gosto da Argentina, porque eu gosto do Messi. Não, mas a seleção brasileira representa o país não Brasil. Tem essa de representar. Eu não tô que eles não estão me representando. Eu não represento eles, eles não me representam. Você não se sente representado pelo brasileiro? Não. Mas se sente representado pelo argentino? Também não. Não é questão de representar, é questão de você assistir um esporte, cara. Você vê o que você gosta. Então chega lá na Argentina e fala assim... É porque eu imagino que seja a tônica desses caras, que não torcem para a seleção brasileira, torcem para outras seleções. Tipo assim, é uma questão puramente esportiva, pô. Não é uma questão de representação, de, eu iria na guerra pela Argentina, lutaria a guerra ali contra a Inglaterra, pularia na bala, Milei até 2040. Não, pô, não é isso. Não é essa questão para esses caras. Não é, pô. A questão para esses caras é esporte, é rendimento, é o que tá funcionando. E no caso deles, do cara aí, ele esperou uma cota para funcionar. E é super entendível ele torcer pra Argentina. Eu não concordo, eu torço muito pra seleção brasileira. Mas dá pra entender, pô. A gente teve o melhor jogador da geração e o segundo maior jogador de todos os tempos. Se não o melhor jogador de todos os tempos também, que é o Messi, né? E fica a discussão. Nessa geração... Então é natural que ele atraia diversas pessoas do mundo inteiro para assistir a ele, pô. E por consequência disso, se apaixonem pela seleção argentina, o que eu acho bem difícil, tá? Eu acho que a maioria desses torcedores brasileiros que torcem pra Argentina, quando o Messi sair, acabou a torcida pra Argentina, irmão. Porque você se apaixona cada vez mais pelos atletas. E não pelos clubes. Os atletas viraram grifes mundiais, personalidades, formas de ser, referências pro seu trabalho no dia a dia. Então, às vezes o cara nem torce pra seleção por se sentir representado como um argentino. Não, ele torce porque futebol é o que você gosta de ver e ele gosta de ver isso, pô. E olha, eu sou brasileiro, vamos ver como é que já fui, cara. E olha que eu tenho vários amigos argentinos. Eu sou um cara que gosto muito, eu concordo com você. Acho que a cultura de futebol argentina é muito legal. Sim. Eu gosto muito de tudo isso. Só que o meu país é o Brasil. E isso eu não escolho. Não é essa. Eu escolho o meu time. Porque o meu time é tudo bem. Aí é uma coisa totalmente diferente de seleção. O de você escolher o seu time de futebol, sim. Uma seleção que de 4 em 4 anos você acompanha, não. Você pode escolher outra seleção. De 4 em 4 anos não. As seleções jogam todos os anos, cerca de 10 jogos por ano. Mas mesmo assim. Então você acompanha, não é só. Mas você está acompanhando a coisa que você gosta. Ou você acha que vai parar todo mundo pra assistir Copa América, eliminatórias? Ninguém liga. Eu paro, mano. E eu paro. A grande maioria do brasileiro não para, mas eu paro. Mas eu entendo esse cara. Isso é fruto do distanciamento da seleção brasileira. Vamos supor que se a seleção brasileira fosse na cidade desse mano aí, jogasse lá, em vez dessas viagens claramente contratuais, né? Empresariais, pra jogar lá na Arábia Saudita. Esse cara podia ter ido pro jogo da seleção, se apaixonado pela seleção. Esse cara aqui é só reflexo da máfia que foi o futebol brasileiro em todos esses anos, rapaziada. O distanciamento da seleção brasileira levou com que um cara brasileiro torcesse pra Argentina. Cada vez mais é assim.
Não é de se surpreender que exista uma pessoa assim. Eu e ele somos da mesma geração. Ele tem 24, eu tenho 23, tá ligado? Tenho 21, na verdade, perdão. E eu não torço pra Argentina. Mas eu não culpo por torcer pra Argentina. Foi uma questão de vivência, tá ligado? Do cara. Tem nada a ver com ele ser menos patriota ou não. É só uma questão de que a seleção brasileira se distanciou cada vez mais dos torcedores. E o reflexo tá aí. Torcedores brasileiros, ou cidadãos brasileiros que torcem pra Argentina. Tão grande, que belo torcedor da Argentina que você é, que me encher a boca agora pra falar. Eu acompanho. Ganhamos a Copa América do Brasil e não acompanha a Copa América. Falou que não acompanha a Copa América, todo mundo. Não é todo mundo. Eu gosto. Não sei, né? Ele tem um pinto, né? Irmão. Mas tá bom, depois você volta, que eu tenho mais coisa pra falar, que a gente tem mais coisa pra falar. Pô, desculpa, rapaziada, a câmera tá bugando aí. Peço perdão até pra quem tá vendo o react no YouTube. Mas eu comprei uma câmera nova, logo ela tá chegando e vai melhorar. Porque essa daqui era de 60 conto, porque eu queria começar logo a live, né? Tava ansioso. Mas aí eu já comprei uma melhor, vi uns reviews aí, achei uma câmerazinha melhor. Vai melhorar, vai parar de bugar, vai ficar mais limpozinho o react. Vai ficar mais bonito também, qualidadezinha melhor. Je m'appelle Tomer, enchanté. Não falo francês. Ah, não fala francês? Não. Pô, tá bom. Mas é da França, né? Não, sim. É a Federação Francesa de Futebol, FFF, Correto. tá. Foi boa sacada. Acho que você falou muito de representatividade. Um dia espero falar outras línguas também. Não, irado. Eu acho que você falou de representatividade e eu acho que pra mim é muito disso, assim, tipo... Eu sou um rapaz negro, né? E por mais que ao longo da história o Brasil teve grandes jogadores negros, isso é incontestável, mas quando eu comecei a... Basicamente, eu não torço pro Brasil por conta de decepções, eu já me decepcionava muito com o meu time no futebol, tá ligado? E já tinha derrotas marcantes, eu sofri muito junto com a minha família nas eliminações, principalmente pra Holanda, é a mais dolorosa pra mim em 2010, foi a primeira... Acho que foi... A primeira Copa que você acompanhou. É a primeira Copa que eu acompanhei, pra mim em 2010 ver, tipo, a minha rua que se mobilizou todo, pra mim foi muito doloroso e por uma questão psicológica pra me proteger, a Alemanha veio, depois Croácia e todas as eliminações que o Brasil teve, então, tipo, pra me proteger, se o Brasil tiver uma decepção, eu não quero, tipo, ter essa catarse coletiva de sofrimento. Ou seja, então assim, desculpa, irmão. Eu vou ser o... Todo mundo pensou, né? Mas eu vou falar. Você é um acomodado. Você é fraco. Trata isso, não vai na terapia. Vai na terapia, dá uma conversada, tenta dar uma remexida aí na cabeça, vai aí, conversa, pô, se resolve, se entende melhor como ser humano. Porque se você não consegue aguentar uma derrota da seleção brasileira, você não vai aguentar nenhuma derrota na sua vida, pô. Se você não consegue aguentar uma derrota de algo que é um esporte, imagina as derrotas da sua vida. Procure tratamento. Procure se cuidar, procure conversar. Tem diversos canais de ligação aí pra você acessar. Mas, eu comecei a torcer pra outra porque eu não aguento a decepção que eu já tinha no meu time do futebol. Eu ainda vou ter com a seleção brasileira. Pô, irmão, então você não gosta de futebol, você gosta de vencer, velho. E se você não se conforma com a derrota, é melhor você procurar um tratamento. Que na vida você vai perder. E um spoiler, você vai perder muito mais do que você vai ganhar. Sabia? Muito mais. Você vai ganhar poucas vezes. Tá ligado? Você vai ganhar poucas vezes. Identificação, ok, de boa. Agora, eu torço pra outra seleção, torço contra a seleção brasileira porque eu não aguento eu não aguento perder. Porra, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Você escolheu torcer pra França num lugar de proteção, de que é um lugar que é mais distante, você não se identifica tanto. Exato. Então, se perder, vai doer menos. Exato, exatamente. E eu acho que Desculpa, que geração que você é? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Acho que esse é um outro 1 contra 10. Não. E eu acho que é isso. Eu acho que... Ele é meio primeiro, Pedro, né? Começou com gosto pelos jogadores em si da seleção francesa. Então, eu queria que aqueles jogadores tivessem sucesso, como o próprio Mbappé que você citou, Dembélé que você citou. Sim. Eu acho que também eu gosto muito das coisas que ele acompanho eles extra-campo, e aí a partir do momento que eu comecei a torcer por eles nos times dele, nos clubes dele, essa
esse torcer se estendeu pra seleção. Pra seleção, mas eu não odeio necessariamente a seleção brasileira, eu inclusive reconheço os diversos feitos que Mas ela se o Brasil estiver jogando, você vai torcer contra o Brasil? Não, Porque essa é a afirmação que a gente tá falando agora, né? Se for contra a França, sim. Se for contra as seleções africanas, sim. Em alguns contextos eu vou torcer contra o Brasil. Tá, você falou... Sim, tipo assim, tem toda a questão racial e tal. Eu acho mó da hora, mano, que ele tem essa percepção e que leve isso. E eu nem vou entrar nesse mérito porque eu sou branco, tá? Então não tenho que opinar nessa questão do que o cara se sente ou não mais representado. Como eu disse, tem uma parcela muito grande aí de culpa da seleção brasileira de ter se distanciado cada vez mais dos torcedores. E, ó, e os reflexos estão aí, pô. Esses caras são jovens, são da minha geração, tá ligado? Diferente deles, eu tomei outro caminho, mas eles tomaram caminhos que eu não julgo. Mas ainda tô pregado naquela parada do eu não quero me decepcionar, por isso que eu vou torcer pra França. Porque se a França perder, quem vai se sentir triste é os franceses lá na França. Eu vou ficar aqui triste no meu quarto tranquilo. Eu não queria aquela tristeza coletiva em volta. Meu irmão, vai tratar o trauma. A melhor coisa que tem é você tratar traumas, porque você consegue viver melhor. Tô falando na moral mesmo. Se esse vídeo chegar a você, irmão, espero que chegue. Por favor, procure ajuda, mano. Procure ajuda. Não tô falando no deboche. Eu já estou preocupado. De verdade. Isso aqui passou de um deboche para preocupação. Por favor, procure ajuda. Porque se você não conseguir se frustrar na sua vida, você não vai conseguir crescer, não, mano. E se ligou? Tipo assim, eu não digo nem só em crescimento, tal, profissional, pá, ficar rico. Não, isso não. Crescimento mesmo pessoal, mano. Se sentir uma pessoa melhor, mais segura. Você precisa melhorar isso. Mas a sua visão sobre a questão racial eu acho muito foda, tá? Acho muito foda. Não faria isso, porque gosto muito do Brasil, mas respeito. Da questão de você ser um camarada negro, né? Recentemente até viralizou um corte onde foi falado mais uma vez de que talvez o personagem que mais ajudou a difundir e a mudar todo o conceito racial e a ideia do racismo que existia foi o Pelé, que foi um cara que acabou quebrando várias barreiras. Eu acho que o futebol brasileiro acaba sendo um lugar de equalização dessa questão racial. Então eu não concordei muito com esse seu ponto, não. Mas assim, de coração, a vida é cheia de problema, sim, cara. Sim. Eu acho que eu entendo o seu lado de querer se preservar, sim, mas eu acho muito simplista e até covarde você torcer contra o Brasil, você adotar uma outra seleção com medo da frustração. A vida vai te dar frustração, cara. Exatamente. Eu quero que isso tenha no futebol, entendeu? E é justamente, a resiliência de eu ter tomado um 7-1. Pô, mas aí você não ter isso no futebol só demonstra quanto covarde você é, que futebol é uma coisa completamente banal, tá ligado? Tipo assim, você não vai enfrentar os seus problemas nem numa coisa que, sinceramente, não afeta você no sentido de que por exemplo, vai te prejudicar no emprego, vai te prejudicar no relacionamento pessoal, sabe? Você tem que ter controle emocional, irmão. Você não consegue fazer isso nem no negócio que você considera, pô, no futebol, tá ligado? Uma coisa que pô, minimamente, você tem que parar de dar importância, talvez, assim, tanto pro futebol, né? Já parou pra pensar também? Pra Alemanha, eu tá lá no estádio chorando, e dia seguinte a gente conseguir levantar a cabeça, erguer a cabeça e vambora e seguir por mais. Não. Então eu acho que assim, a vida vai te dar muita porrada, irmão. Mas não adianta, tipo, querer se cobrir debaixo do tapete não vai te ajudar. Só que as eliminações da França eu também sofro, entendeu? As derrotas também sofrem. Aí tu prefere torcer pra uma seleção que tem 2 Copas do Mundo, sim, uma Copa das Confederações, uma Olimpíada, ao invés da que tem 5 Copas, a que tem 4 Copas das Confederações. Até porque se fosse título, eu torcia pro Real Madrid, como você mesmo disse. Se for título, eu concordo com você. Ele torce pro Real Madrid, mas se ele torce pelo Mbappé... Que no futebol não se resume Então, não, você concorda comigo, mas então você falou assim, preferi torcer pra França porque o Brasil perdia, e aí eu fiquei, muito frustrante o Brasil perder, que ruim o Brasil perder. Aí você vai torcer pra França. Aí se a França perder, não é frustrante. Então você não torce pelo time, você torce pela vitória. Se a França perder, você vai se frustrar igual, porra. Porque você torce pra aquilo. Faz o menor sentido que esse cara tá falando, tá ligado? Tipo assim, gente, eu tô aqui, eu não vou torcer pra Loud, porque toda vez que eu torço pra Loud, a Loud perde, isso tá me frustrando. Vou torcer pra MBR.
Aí a MBR pega e perde. Eu não vou ficar triste, não, frustrado. Qual o sentido, pô? Rapaz, meu Deus do céu, esses caras tem hora que se passa, viu, meu amigo? A produção falou com todo respeito e decoro. Mas volte mais vezes. Posso ir? Por favor, não volte. Temos 2 minutos e 40, sabe? Seu nome é? Fábio. Vamos, Fábio. Fábio tava no outro, né? Pô, graças a Deus. Você tava irritado no camarim, pô. Não. Jamais. Só não concordei. Você falou algumas groselhas ali, mas vamos agora que tá valendo agora. Groselhas não, mas vamos lá. Vixe, Mário, os caras tiveram uma treta, viado. Pô, mas se esse cara vai pra cima do Branquela, ele tá fudido, filho. E por que eu tenho que torcer para a seleção brasileira nessa bagunça do futebol brasileiro, meu amigo? A bagunça do futebol brasileiro, você quer falar em relação à gestão, Gestão. né? Então vamos lá. Eu nem quero entrar exatamente no mérito de política da gestão Não, do mas tem futebol que brasileiro. entrar. Não, do futebol brasileiro. Mas tem vamos que lá. entrar na Esses caras, eu não sei, tá? Vou afirmar algo que eu não sei. Só uma coisa que eu vi por alto. Segundo alguns lugares do Twitter, da internet, nem sei direito. Esses caras do Movimento Verde e Amarelo, eles são meio que patrocinados pela CBF, né? Pra estar nos lugares também, né? Se eu não me engano é isso, né, rapaziada? Então, beleza. Se a gente entrar rapidinho na seara política, o país está absolutamente dividido, polarizado. Uma das poucas coisas que nos unem. Uma das poucas política. Então, vamos falar aqui, ó, Esse cara foi pra uma parte política que eu não entendi. de seleção brasileira. Vamos falar aqui, ó. Exatamente, seleção de brasileira. dirigente do futebol brasileiro. Arcaico. Entendeu? Sim, um futebol concordo. arcaico que começa de cima, completamente arcaico, 100 anos de gestão completamente amadora. Acho que a gente pode dar exemplos como o Flamengo agora, que se profissionalizou e deixou de ser amador. E a própria CBF, tá? Não, mas aí ele tá citando o Flamengo, é injusto. Gestão de clubes é diferente da gestão da CBF. Pô. A gestão do clubes é questão independente, até por vezes, com o teu empresarial. CBF não. CBF tem um valor social muito maior. Tá ligado? Em relação a gestões e não aplica isso. Nunca foi um exemplo de gestão a CBF, não. Aí o Flamengo tem uma boa gestão. Dito isso, a CBF não. Que já foi envolvido em vários escândalos. Sim. Mas agora, o que eu não falo muda isso, o entendeu? que eu falo é a partir do que eu sei hoje, tá? Eu sei que a gestão atual, tá? Tem feito muitas coisas que nenhuma outra fez, tem tentado correr atrás da questão de calendário, da questão do futebol feminino, da questão de preparação da base. Como é que entra? Como é que o Santa Cruz tá na Série D. Mas como é que um presidente de CBF sai do jeito que saiu, pela porta dos fundos, se coloca outro na calada da noite, tá tudo certo, tá tudo legal. E aí você acha que no decorrer da coisa, como é que nós vamos entender futebol brasileiro dessa forma? Tá, vou te falar. Aí, vou chega te falar. no momento... Só que a gente tem mais 50 segundos. Puta, mas chega no momento que é o seguinte, entendeu? Você não tem como resolver... Se aqui em cima tá ruim, aqui embaixo vai ser pior ainda. Não, eu discordo. Eu acho o seguinte, Paulo, eu entendo a tua frustração... Fábio, perdão. Tá. Fábio, eu entendo a tua frustração. Tá. Eu entendo você se sentir desolado com isso. Eu não quero chegar, eu adoro o Brasil. Eu não quero torcer contra o Brasil. Cara, senão realmente faltam 20 segundos. Perdão. Santa Cruz tá na Série D, que trabalho de reserva dirigente, provavelmente trabalho muito ruim. 40 mil pessoas lotam o estádio. Corinthians vendeu errado, gestão ruim e continuam apoiando incondicionalmente, porque isso é amor. Tem a ver. Isso é caráter. Isso é que tem a ver? identificação. Não, mas você falou a palavra correta, frustração. que tem não a assim, ó, entendeu? Não, vou Com a apagar a seleção? amarelinha, não quero saber. Não, mas tal. é isso, tem que amar, mano. O Brasil é teu país. Tem a cara. ver, mano. pô! Acabou mesmo. Não tem como a Pô, gente fazer mais 15 desse, produção? Bom, tu não consegue desenvolver, porra. Aí, porque a torcida do Santa Cruz tá torcendo na crise, a torcida do Corinthians tá torcendo na crise. Irmão, você acha que não deixou um monte de gente de torcer lá também por causa disso, não? Pelo amor de Deus, cara, não fala nada com nada. A afirmação do cara foi simples. A questão politicagem do Brasil afastou muito os torcedores brasileiros. E foi isso mesmo, pô. Como eu disse, pô, esse negócio de ficar mandando amistoso pra fora, de fazer cada vez mais a seleção ter dificuldade de acesso e proximidade com os torcedores, seja em treino, seja mesmo regrar entrevistas. A CBF às vezes se tornava um lugar, assim, o fruto de corrupção da CBF. Você acha que qual a mensagem que passa pro torcedor brasileiro? De olhar pro futebol e achar que é uma mentira. E se distancia da seleção brasileira, pô. Obviamente, esse cara tá... Nossa, esse cara é muito ruim. É muito ruim.
Vamos agora ao segundo tema. Vamos tá? lá. E esse realmente eu tô muito tranquilo que eu vou deitar. Vai mesmo, nem o primeiro. A torcida brasileira é a melhor do mundo. Isso é indiscutível. Quem sabe ali? Subjetivo pra caralho, mas eu acho que não, hein? Eu acho que não, rapaziada. Eu acho bem subjetivo, na verdade. Até porque a seleção brasileira tem toda uma questão, como eu disse, dos últimos 20 anos, desse distanciamento. Vou falar de novo, bater nessa tecla de novo, vou ser chato de novo. Isso afastou muito torcedores de base. Então não tem mais aquela galera, o povão no torce pra seleção brasileira, tá ligado? O povão que tá lá no estádio não existe. E o povão que faz a bagunça, o povão que faz a festa, o povão que faz acontecer. Não é a meia dúzia de playboy ali, os 20 mil playboy que cola, tá ligado? Sendo bancado, quem sabe, talvez, não sei, pela CBF pra chegar no outro lugar, tá ligado? Então assim, eu não acho que a seleção brasileira seja a melhor torcida do mundo. A gente viu exemplos, se elas são africanas na Copa de 2022, que davam um pau na seleção brasileira. Um pau. Amigo, beleza? Como é que você chama? Mestrão, sou Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo certo. Vamos lá. Torcida do Brasil é a melhor torcida do mundo. Cara, talvez já foi, mas hoje em dia não. Hoje em dia a torcida brasileira tá tão desanimada com os vexames que a gente tem passado que eles têm perdido a vontade de torcer, sabe? Verdade. Cara, vamos lá. Eu acho que a gente tem que balizar algumas coisas. A gente tem que... Volte duas casas, né? Vamos dividir algumas coisas. Torcida brasileira é o quê? É uma torcida que tá acostumada com festa. A gente faz torcida no carnaval. A gente faz torcida em Parintins. A gente faz torcida no futebol. A gente faz torcida no Oscar. A gente faz torcida na ginástica rítmica. Um absurdo que a gente fez ali. A festa incrível que a gente fez. Torcida em esgrima de cadeira de rodas. Se não tem atleta brasileiro, a gente torce pro juiz, como foi nas Olimpíadas. O Oscar da Fernanda Torres, o Gol Puskás do Wendel Lira, tudo isso é torcida brasileira, tá? Então, assim, a torcida brasileira é a mais irreverente, é a que vai em todos os lugares. Todo lugar que você tiver vai ter torcedor brasileiro. Não é aquela que nem torcida europeia, que é que nem dançar com a irmã. Sem graça pra caramba. Tá, se for nesse quesito, outros esportes, eu até posso concordar porque a gente é muito assim. Se for no futebol, não dá pra levantar a mão, não. Eu acho que a gente tem um poder de mobilização muito grande. O brasileiro é muito... com os nossos, a gente é muito amigo. A gente é muito nosso, tá ligado? Quando as coisas são nossas, a gente quer muito bem. Com a seleção não tanto, mas com os nossos atletas das Olimpíadas, com as nossas questões, que um juiz, como ele citou, acho que o brasileiro ele abraça muito. No mesmo nível que ele abraça, ele também odeia. Então, a faca de dois gumes em muitas vezes, tá ligado? E não tem como não botar o contexto social. Muitas coisas acontecem para que algumas coisas sejam mais respeitadas, mais torcidas, menos torcidas do que as outras, tá ligado? Tem um efeito menor. Se você não reconhece isso, fica mais difícil. Então, eu acho que a torcida brasileira, ela pode sim ser a melhor torcida do mundo se você pega em quesitos outros esportes, outras modalidades, outras festas que a gente faz. Mas no futebol, ai, nem perto. Em qualquer esporte que você vai, é a batucada, é a irreverência, é a festa do brasileiro. Mas eu concordo com você, e aí acho que a gente também usar esse espaço para falar a verdade, não é ser chita e maluco, de que a torcida da seleção brasileira não representa a torcida do Brasil na sua totalidade. Correto. Acho que ingressos caros, Corretíssimo. Elitização. Mas você não Correto. concorda que isso daí também vem das decepções que a gente tem passado nas últimas Copas? Meu irmão, se fosse por decepção, tu acha que a torcida do Santa Cruz ia meter 40 mil pessoas na Série D? Ah, não, mas a gente tá falando da seleção. Mas eu tô falando de amor incondicional, tô falando de amor e de paixão. Então se você é Mas aí se vai pra essa seara, é muito mais difícil você equalizar, tá ligado? De você fazer uma reflexão em cima disso. Tipo assim, como é que você vai comparar uma seleção, uma torcida do Santa Cruz, que obviamente é bem menor que a torcida da seleção brasileira em níveis. Tipo assim, tem torcedores sim decepcionados com o Santa Cruz. Não são só totalidade. Mas tem assim como tem torcedores decepcionados com a seleção brasileira. E a gente percebe isso muito mais porque os vexames da seleção brasileira, eles são de uma maneira maior do que o do Santa Cruz. Santa Cruz é para um nicho de torcedores ali de Santa Cruz. O Brasil já tá no nome. O Brasil, é pro país. O Brasil movimenta pessoas que não assistem futebol a assistir o Brasil.
Agora o Santa Cruz não movimenta pessoas que não assistem o Santa Cruz assistir o Santa Cruz no mesmo nível que o Brasil. Entendeu o ponto de vista? Apaixonado pela seleção brasileira, se a torcida é apaixonada pelo Brasil, Mas isso não existe. a torcida que apoiava o Brasil era um Brasil que representava essa torcida. Hoje em dia, os jogadores que estão lá não estão representando. Agora vamos lá, que torcida é essa que apoiava o Brasil? Desde 70 foi a primeira grande caravana que fizeram para uma Copa do Mundo, tá? Até 2002 era um catado de brasileiros que ia autônomo pro país sede da Copa do Mundo e acabava se juntando lá. Acho que é até legal falar, muita gente me confunde como fundador do movimento verde e amarelo. Eu sou um entusiasta, eu sou um integrante, mas não tenho nenhum cargo lá. E muita gente critica as torcidas organizadas atuais do Brasil. São então fracas. é o Movimento Verde e Amarelo, Torcida Canarinho, Núcleo BR, Brazucas, Só como conheço torcidas de Movimento Verde e Playboy, Amarelo. torcidas que não representam o torcedor brasileiro. Irmão, hoje em dia tem esquenta, caminhada, músicas, bandeira, bateria em todos os jogos do Brasil. E eu não tô falando só de futebol, tô falando de todas as competições de esportes do mundo, onde tem um atleta brasileiro, vai ter alguém lá. Tem 2 moleques agora na Tailândia pro Mundial de Vôlei. No Pan-Americano do Chile, a gente fazia mais só barulho do tentando que os aqui, só chilenos reparando. lá em Santiago. Não, certo, mas veja bem. Não rebateu que só tem Playboy, tá? Falou de tudo, só não falou que não tinha Playboy. Quer dizer, que não só tinha Playboy. Falou, tem cara em todo lugar do mundo. Tem Playboy, irmão, em todo lugar do mundo. Você falou que a torcida brasileira, tipo, não se identifica com a torcida que tem agora. O povo brasileiro, aliás. Só que eu acho que não é nem isso. Eu acho que o povo brasileiro não se identifica mais com a seleção brasileira. E isso impacta nisso, entendeu? Cara, eu entendo o teu ponto, acho que os jogadores indo cada vez mais cedo pra Europa. Eu acho que, de fato, a elitização, ou seja, o público que vai no estádio de futebol, não é o só público Playboy, que tem porra. expediente de estádio mesmo. Pô, o jogo agora, Brasil e Chile. R$200 o ingresso mais barato. Pô, você vê quanto que é o salário mínimo? Não faz sentido você poder levar a sua família. Exatamente. Eu acho que sim tem que ter setor popular. Eu acho que sim tem que ter integração com torcidas organizadas. Eu acho que sim a gente tem que fazer músicas novas. Eu acho que em 2018 foi uma grande mudança. Eu tava lá. Eu lembro que eu tinha um projeto com a CBF de fazer uma torcida organizada do Brasil, com Walter Feld, um projeto não foi pra frente. Em 2018, na Rússia, quando começou bateria, caminhada e músicas novas, moleque, eu falei, caralho, a gente tá vivendo um momento de mudança do torcedor brasileiro em relação à Mas seleção. você não sente uma mudança de 2014 pra 2018? Você não acha que mudou? Que a torcida deu uma... Esse moleque parece o Jorge do Carrossel, né, mano? Ele parece muito o Jorge do Carrossel, viado. Eu não tô doido não, mano. Olha isso. Esse mano é igual, viado. Quer dizer, ele tá com a boquinha aberta. Vamos pegar aqui um take de boca Em relação fechada. Mas ó. Porra. Parece demais, olha isso. Para, velho. Parece. Eu não marquei o tempo, tá? Me ferrei. organizada, tão coesa, tão... Um momento de vou botar por aqui. mudança do torcedor brasileiro em relação à Mas seleção. você não sente uma mudança de 2014 pra 2018? Você não acha que mudou? Que a torcida deu uma desanimada? Pelo contrário, 2014 para 2018, pelo advento de rede social, de grupos e aplicativo, etc., a gente acabou conseguindo, na gringa, se organizar para fazer uma festa sem precedentes. Nunca antes foi feita uma festa, a torcida brasileira, tão organizada, tão coesa, tão forte como foi em 18. Eu acho que em 22 a gente acabou ficando para trás, acabou não se reciclando como deveria, mas o espaço aqui é da gente poder se juntar e poder chamar as pessoas para ajudar a fazer essa torcida melhor. A torcida do Brasil tem um potencial absurdo e a gente não usa isso para a Mas você não seleção acha que houve brasileira. uma separação dessa torcida que já foi mais unida? Ah, mas isso aí, pô, o brasileiro tem potencial pra muita coisa, mas se você não dá os meios necessários, fica complicado. Como é que você vai fazer isso, deixando os ingressos cada vez mais caros, fazendo o Brasil jogar cada vez mais distante do seu torcedor? Como é que você vai fazer isso? Aí o torcedor médio, pô, que não tem entendimento dessas informações, vai olhar e pensar. E colocar a culpa nos jogadores, tá ligado? Pensar, pô, esse cara aqui, ele não tem a mesma garra, porque ele tá distante de mim. Sabe? A proximidade, velho, com as grandes figuras. Você vê um Neymar em campo, você vê um Vinícius Júnior em campo, você ir no estádio e, pô, ver uma partida boa. Difícil, tá? Mas você vê uma partida boa do Richarlison. Te aproxima dos jogadores, te aproxima da seleção. Eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto muito do Vinícius Júnior. Mas eu gosto muito do Vinícius Júnior por toda a questão de proximidade que eu tenho dele.
Um jogador que veio da base do meu time, do time que eu torço, no caso, né? Que eu vi sofrer muita coisa, que eu vi, porra, sair daqui como um dos melhores do Brasil, chegar lá no Real Madrid, pô, não pegar a titularidade, depois começar a engrenar, tal, e virar o melhor jogador do mundo, passar por tudo que ele passou pelo racismo. Então, assim, eu torço muito mais pelo Vinícius Júnior. Eu sou um cara que sempre preferiu o Barcelona. As minhas camisas estão até ali. Mas o Vinícius Júnior me fez torcer pro Real Madrid diversas vezes, pô. Porque é o Vinícius Júnior. Então essa proximidade que foi criada com o Vinícius Júnior foi através do que ele fez no Flamengo, dele estar aqui no Brasil. De eu conseguir ter um acesso mais fácil a ver ele em campo. Foi mal. Brasil, olê, olê, olê. Ai, meu Deus Brasil, do olê. céu. Olá, Tudo bom? bem? Beleza? Esse cara é cringe, Giovana. mano. Esse cara é cringe. Esse cara me faz usar a palavra cringe. E aí, Giovana? Giovana, amassa Bom, ele, vamos lá. Giovana. Eu acho que aqui a gente tá falando sobre seleção brasileira, sobre da torcida da seleção brasileira. A torcida do Brasil é a melhor do mundo. Essa é a afirmação. Então, eu acho que o principal problema, assim, é realmente a elitização. Não tem como a gente não falar sobre isso. A torcida que tá no estádio não é talvez a mesma que poderia ser, que talvez estaria melhor, mas o principal também é a gente não se identifica mais com a gestão. Eu acho que o futebol, a seleção brasileira principalmente virou um negócio, por isso que é muito diferente de você comparar a seleção brasileira com um time, o seu time do coração, porque é muito mais sentimento. A seleção brasileira virou um negócio, principalmente porque os jogadores estão indo cada vez mais cedo para a Europa, então não tem essa... Tá certo, ela tá certíssima. Essa sensibilização muito mais com o jogador, ele tá muito longe desde muito cedo, então acho que a Tudo que eu venho falando desde o começo. torcida cada vez vai desanimando mais Cara, e mais, e assim... Desculpa. Não, imagina, e assim, eu tive a oportunidade de assistir um jogo da Alemanha, um jogo da seleção alemã na Alemanha, e é muito, assim, é muito legal a conexão que eles têm com a DFB, né, a Deutsche Fußball, enfim, que seria a nossa CBF. Então, eu acho que eles estão muito mais conectados, eles têm... Tá indo bem, Giovana, eles tá indo fazem, bem. sei lá, coisas juntas que aqui falta muito. Eu acho que a CBF tá aqui e a torcida da seleção brasileira tá aqui muito separada, sabe? Cara, eu acho que... Eu até concordo com você na questão dos jogadores. Eu acho que, poxa... aliás, eu concordava, né? Eu achava muito que, pô, os jogadores vão cada vez mais cedo. Eu lembro até que, se não me engano, foi o Gabriel Magalhães, que é corintiano, pegou o metrô pra ver o jogo do Corinthians e não foi reconhecido. Tipo assim, cara, um zagueiro de Premier League, de seleção brasileira, pegar o metrô e não ser reconhecido, tipo, achei muito bizarro. Mas, por outro lado, se o Brasil ganha de 3-0, 3 gols do Gabriel Magalhães, ele não anda na rua. Eu acho que a gente botar pra baixo os nossos jogadores, eu acho muito injusto. Acho que a gente vai acabar pegando quase um pouquinho do próximo tema, mas eu não vou chegar lá, não. Mas eu acho que a gente tá muito mal acostumado, né? A gente sempre teve muitos jogadores extra classe. Então, a gente teve... vou colocar dos últimos anos, tá? Os que eu considero extra classe. Eu acho que o Neymar era extra classe, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zico, Pelé. E olha, eu nem tô falando de Tostão, Careca, Rivaldo, Kaká e outros jogadores que foram campeões do mundo. Mas a gente tá muito mal acostumado. Então, hoje em dia, a seleção brasileira jogar num nível 7, né? E não jogar o tic-tac do Guardiola, do Barcelona, e ser a melhor seleção... E que talvez seja o padrão das seleções mundiais hoje em dia, que o futebol é mais... Cara, o Jorge tá puto ali, ó. Ele tá muito puto, cara. O que a Maria Joaquina e o Cirilo aprontaram com o nosso Jorginho? Mais físico, e talvez menos técnico e menos plástico, a exigência que a gente tem com a seleção brasileira é muito grande. E, cara, de verdade eu acho que... Caralho. De verdade. A questão da gestão, ela sim tem um impacto, né? Ela sim descredibiliza a entidade, mas eu prefiro acreditar, principalmente no começo dessa nova gestão, que está sendo diferente de tudo que foi nas últimas 2, 3 décadas. E mais do que isso, acreditar no meu sentimento de torcedor brasileiro, de que, independente de qualquer coisa de gestão, como eu citei o caso dos clubes, que também são negócios, que também é dinheiro, que também o Corinthians vendeu não sei quem, que também está devendo todos os clubes. Olha as dívidas dos clubes, né? Pelo menos o Brasil, a seleção brasileira, apesar dos pesares, não tem dívida nenhuma, né? Tá sempre com um superávit. Eu acho que é tentar sensibilizar e trazer de volta o torcedor. E eu acho que o ano de Copa do Mundo é um ano muito crucial e muito importante para isso. Eu acho que músicas novas, eu acho
que mobilização social, acho que mobilização em várias camadas da sociedade. Então, por exemplo, como o Movimento Verde e Amarelo faz de trazer... Mas aí vai partir muito mais de um movimento externo à seleção brasileira do que necessariamente um movimento, se você pega na história da seleção brasileira, o movimento de massas que a seleção produz e produzia, de movimentação, de agitação da classe brasileira, do povo brasileiro, sempre foi através do bom futebol, de estar aqui, dos melhores jogadores de estarem aqui, dessa proximidade, de novo, dessa proximidade. Então você fazer esse movimento externo, de que os movimentos de determinadas cidades teriam que se unir para poder falar, ó, vamos torcer pela seleção, tudo enquanto, é um movimento muito mais difícil de se fazer. Então eu não culpo esses jovens que não torcem pela seleção, que não acham a seleção com a melhor torcida, porque não é a melhor torcida. Não é. A questão da proximidade afeta com que a torcida brasileira seja uma das melhores. Porque, ok, você vai ter ali 10 mil cabeças, juntando todas as organizadas, que torcem pra caramba. E os outros 200 e poucos milhões de brasileiros, irmão? Onde é que você bota essas pessoas? O que você faz? E olha que eu tô chutando alto, né? 200 e poucos milhões não é a totalidade de pessoas que assistem, gostam de futebol e torcem pra seleção. Mas assim, vamos supor que os outros 100 milhões e os outros 100 milhões não são, tá ligado? Não são. Crianças de comunidade e tentar aproximar os torcedores, que, pô, na Copa do Catar, pô, a torcida de Playboy, não tem um negro. Cara, a gente é um recorte da sociedade. Mas De não Playboys. precisa Uma Copa do Mundo, De custa Playboys, 50 pau pra você Não tem passar uma condição. Copa do Mundo ali. Sim, pois é, vocês são um recorde de playboy, não sei, não tô entendendo esse cara. Por que ele não só bate no peito e fala, pô, sou playboy, não tem problema não, meu irmão, eu tenho dinheiro, sou playboy, pai. Tenho playboy, fui pra Copa porque só dá pra playboy ir. Aí a gente é playboy e não consegue torcer direito pra seleção, porque a gente não é povão, a gente não tá conectado, a gente pensa em outras mil paradas. Mano, falta o molho, truta, falta o molho, vocês não têm o molho. Vocês não têm o sangue de nós aqui, tá ligado? Camada daqui de baixo, que nós realmente, porra, vive a parada. Vocês só são os caras que estão lá, mano. Muitas vezes até bancado pela CBF, pô. Aí, não tem playboy. Tô falando que só tem playboy. De novo, ele não tá rebatendo isso. Mas também tem que bater no peito, né? Fala, eu sou playboy, porra. Fala, caralho. Inteira. Quantos eram os jornalistas Mas até negros? Quantos eram tipo, o que eu tô Sim. querendo dizer, tipo assim, a Mas gente... a gestão da CBF não ajuda nem os próprios jogos no Brasil pra ter essa proximidade. Sim. Ou joga, enfim, A Giovana os tá jogos são tudo no amassando, mesmo tá? lugar. Vamos, Giovana. O ingresso Massa é esse cara aí. absurdo, então Pô, eu entrei no vídeo querendo defender esse maluco. E eu tô torcendo contra ele, pô. Pra você ver como esse cara é ruim. Eu queria estar no lugar dele, pô. Defendendo a seleção. Que é isso, cara? a gente não consegue Cara, simplesmente... eu concordo com você que esse é um grande dificultador, por exemplo. Pô, a música... Agora tem sommelier pra caramba, né, de música na internet. Essa música é ruim, não gostei. Cara, você vai, a torcida do Flamengo vai emplacar uma música, eles jogam 4 vezes por mês, pelo menos, no Maracanã. O Brasil, de fato, joga 10 jogos no ano, sendo que um é no Japão, um é na Coreia, um é na Suécia e acabam 2 ou 4 são no Brasil, de repente pelas Mas eliminatórias. a quantidade de jogo que tem aqui é... O flamenguista, assim, tudo tá se elitizando, óbvio. Mas, assim... eu concordo que assim, vamos lá, acho que a gente tá concordando num ponto, tá? Eu concordo que todos esses são problemas, Sim, mas eu acho que a gente tem total condição de reverter e mudar esse cenário. Mas a gente não se, tipo assim, não consegue se sensibilizar com o jogador que tá lá. Até o Brasil ganhar a Copa. Sabe? Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, aí quero ver se tu não vai se sensibilizar. Eu não. Brasil, olê, olê, olê. Aí Eu não vai não. ter música ruim. Pode ter certeza que eu não. Não, tem muita coisa que seria resolvida se o Brasil fosse campeão do mundo. Também vou dar essa colher de chá pra ele. Um monte de hater, de pessoa que fala mal, calaria a boquinha. O mano ali, ó. Se o Brasil ganha da França na final da Copa, na mesma hora ele vira Brasil. No outro dia ele tá torcendo lá na rua. Porque ele vai chorar. Ele falou que ia chorar, né? A seleção brasileira, se a seleção francesa perder pro Brasil na final de Copa do Mundo, ele cai pra trás, chora, morre. Entre chorar e morrer, ou entre chorar e ser feliz, ele vai torcer pro Brasil. Então, se o Brasil for pra final contra a França, e o Brasil meter um saravá na França, ele volta a torcer pro Brasil. Então, tipo assim, um monte de pessoas que só criticam porque o Brasil ainda não ganhou,
realmente perderiam muitos argumentos. O quê? Se o Brasil ganhar a Copa, você não vai, você vai achar... Vai ser indiferente pra você o Brasil ganhar a Copa. Ah, gente, eu não vou nem esperar. Vou dar tchau pra Diferente não vai ser, não. Respeito e decoro. Perdão, né? Vai ver todo mundo no Brasil maluco, gritando, chorando na rua e ficar, não, tô de boa, vou aqui jogar um LOL. Pô, Giovana, aí não, Giovaninha. Mas olha... Fala tu, papai. Tome. Beleza, como é que você chama, cara? Fala com nós. Everson. Goleirão do Galo. Ué. Galo doido, filho, você é tonta? Aí. Sou apaixonado com VH. Diga aí. Tomer, Ah. seleção brasileira não é nem de perto a melhor do mundo, cara. Mas essa Sabe não por é quê? afirmação. A gente tem os Uma japoneses... afirmação agora é que a torcida brasileira é a melhor do mundo, mas enfim. Não é. A torcida brasileira. Não é. Tá. Não é a melhor do mundo, nem de perto. Por a quê? gente tem a seleção, a torcida japonesa, aliás, que os caras limpam o estádio. deixam É o muito estádio legal. Brincando. Pô, top. Isso é torcer de fato. Não, isso... Não, isso é boa educação. Isso não é torcer, desculpa. Aí você tá maluco. Eu tô tendo que concordar com um doido aqui. Isso, assim, é lindo. Apoio. Não faço. Deveria fazer. Mas isso não é torcer. Isso é ter educação. Cultura dos caras. Ué. Isso é ser civilizado. Isso Sim. não é torcer. Não. Torcer é o que faz a É o que torcida o da torcedor Alemanha. mostra, Na é o Bundesliga você torcedor vê vários torcedores. A torcida Torcer é o da que faz Islândia, a torcida da Argentina. Islândia, que tem um grito viking maravilhoso. Lindo, maravilhoso. De fato, A gente tem muito os legal. próprios árabes agora também, que, pô, com o investimento que estão tendo, estão se engajando, estão torcendo. Sim, eu tava na de torcida fato. da Arábia Saudita contra a Argentina, Tá foi top. muito legal. Agora a torcida brasileira não tem, cara, porque é justamente isso. A seleção brasileira já não representa mais o brasileiro. Aí esse é o ponto. Não tem como você torcer pra algo que não te representa. E aí a paixão poderia ser muito grande, mas ela foi minguada, cara. Ela foi. Cara, vamos lá. Você já foi a quantas Diminuída, Copas do Mundo? cara. Desculpa. Quantas É, Copas do Mundo? é. Pô, nenhuma. Cara, Nenhuma. nunca Eu vou te fui, falar, a nunca fui. gente tem a síndrome de vira-lata. Nem é daqui, né? Tipo assim, a gente é brasileiro e não conseguiu nem ir pra daqui, velho. Você vê como é difícil mesmo. É caro, né, mano? De sempre achar que a gente não é bom o suficiente, de sempre olhar pra grama do vizinho com a mais verde, sempre achar, não, porque a torcida da Argentina, os índios. Cara, muito legal mesmo. Mas a Argentina contra o Panamá, primeiro jogo da Argentina campeã do mundo, tá? No Monumental de Núñez, primeiro jogo da Argentina pós-campeã do mundo em solo argentino. 92 mil argentinos. Tinha um idiota com a camisa do Brasil no Monumental. Era eu. Começaram, eles entraram, muchachos, cantaram e depois silêncio. Por quê? Porque o cara que tá lá tá pagando não sei quantos mil pesos, não é o cara do estádio, é o cara que tá pra comprar pipoca. O cara que vai, o brasileiro que vai pra... E ele acha que a torcida brasileira, quando lotou o Maracanã agora, era formada só pelos torcedores malucos. Copa do Mundo. Não, pô, é formado por uma ala da sociedade que tem dinheiro pra pagar contra o Chile agora, por exemplo. Tava lotado, e aí? Você vai olhar lá, mano, a maioria das pessoas tinha grana suficiente pra pagar, pô. E não são os torcedores de movimentação, tal, muita loucura, não. O perfil do brasileiro que vai pra Copa do Mundo é o cara que vai viajar com a mina dele e vai tirar foto sacaneando o peru da estátua. Não é o cara que é torcedor maluco, inveterado necessariamente. E é isso que eu tô falando. A torcida do Brasil é a melhor do mundo. A torcida da seleção brasileira ainda não faz jus à torcida brasileira geral. Não, mas aí não tem como essa torcida ser a melhor do mundo nesse sentido e segregar esses dois tipos de coisa que você colocou. Não. Porque se o torcedor brasileiro, ele é... O torcedor da seleção brasileira hoje em Se dia... ele é o melhor... Pela elitização. Não, mas se ele é o melhor, desde o mais rico até o mais pobre, ama por igual, torce por igual. Realmente, aí não tem como você o país não para mesmo em Copa do Mundo, Então, né? você tirou 90 mil argentinos que pararam de cantar, como todos os argentinos torcedores, em um jogo só. E não é assim que funciona o torcedor argentino. Eu estou dizendo que a gente endeusa o torcedor argentino como se fosse uma loucura. Então, como se fosse... Você lembra do jogo da Libertadores? A torcida da Argentina não é necessariamente a torcida do Boca Juniors na Bomboneira. O detalhe ainda, eu também nem sou tão fã da Argentina, mas você viu o que os caras fizeram no jogo da Libertadores do River Plate, os caras precisando reverter um placar de 3 gols. Os caras fecharam o estádio você viu que a torcida do Brasil faz. Você já viu como é que é um repá? Você vai a torcida do Fortaleza, do Ceará, do Criciúma, do Grêmio, do Inter, do Corinthians. Demais. A recepção que a torcida do São Paulo faz. Perfeito. Cara, o 4-1 pra Argentina. Eu tava lá no estádio. Eu tava na torcida do Brasil, cantando o jogo inteiro. A torcida da Argentina não cantou o jogo inteiro. O que eu quero dizer é que a gente tem... Mas isso aí não é The Voice, irmão. É torcida. Não é porque você cantou o jogo inteiro que você é torcedorzão, não. Baixa a bola, truta. Tá ligado?
Não é essa visão, não. Você tá com a visão deturpada da parada. Eu não concordo também com esse mano de marrom, não. Eu acredito que aqui as torcidas brasileiras fazem festas lindíssimas, pô. Toda torcida só vai fazer festa bonita com grau de importância, pô. Tipo assim, você não vai ver o Flamengo fazendo uma festa bonita pra enfrentar a Cabo Friense, com todo respeito a Cabo Friense, tá ligado? Não vai ver. Mas se tiver um Cabo Friense e Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo tiver perdido por 3-0, a torcida do Flamengo vai fazer um show. Então, assim, são contextos, rapaziada. Tem essa não, essa discussão é muito vazia. Muito vazia. Eu acho que esses temas foram bem mal escolhidos por esse cara aí. Ele tinha outros assuntos melhor pra debater, ele ficou só na abstração, até agora não tem nenhum tema concreto, e ele não conseguiu defender nem os pontos dele. O primeiro round ele perdeu pra todo mundo. O segundo agora tá parecendo o primeiro. A síndrome de olhar pro lado como se eles fossem incríveis. E não é. Você vai em qualquer outro esporte, é silêncio, é triste, é deprimente. Tipo, a torcida do Brasil é muito superior que as outras torcidas na maioria dos esportes. E acho que no futebol só não está sendo por causa da elitização. Mas enfim, em algum ponto a gente concorda e a gente acha que pode... Que você faz parte da elitização. Faz parte. melhorar. Você. E eu acho que deve melhorar e que a Copa do Mundo, acho que a gente tem tudo pra fazer isso melhorar. É só que aí que tá, né? A gente vai melhorar. Como que a gente vai conseguir melhorar no nível que tá sendo elevado, né? E esse é o ponto. Só em Copa do Mundo que a gente vai ter torcedor brasileiro? Eu acho que a Copa do Mundo é um grande momento. Você fala, ninguém tá nem aí. O Brasil não para pra ver a Copa do Mundo? Para. Todo mundo não para? Isso por conta do histórico que a gente... ruas? Isso por lógico, conta do histórico que a gente ainda tem das seleções passadas. Esse mano Mas é eu muito mesmo, bom, por viu? exemplo, Esse mano de não consigo marrom ter esse aí. olhar na seleção porque ela Ó. nunca me representou dessa forma. Nunca É uma ganhou pena, isso. mas Esse mano é bom, se ele Deus sabe quiser, tu vai estar falar. comigo na próxima Copa. E você vai ver a festa que a gente vai fazer. E se a gente trouxer o Hexa, quero ver se a gente for Hexa, se todo mundo vai continuar desse lado aí do muro. É ruim, hein? Meus amigos, o terceiro e último tópico e afirmação Vamos da ver qual que tarde é. de hoje é que a seleção brasileira é criticada injustamente. Porra, Cara, que tema ruim, velho. Que afirmação ruim, pô. Como assim, injustamente, pô? Não tem sentido, cara. Quer dizer que toda vez que critica é injusto. Nunca tem motivo. Cara, é uma afirmação tão abstrata que não tem sentido, cara. Porque, tipo assim, a seleção brasileira ela vai ser alvo de críticas, tanto positivas quanto negativas. Então quer dizer que se o Brasil jogar mal, ele vai ser criticado injustamente. Pô, não precisa ser babão da seleção, não, pô. Óbvio que é alvo de críticas injustas, mas não é em sua totalidade. Afirmação horrível. Ele tinha outro. Nossa, esse aqui, TNT, nunca mais chama esse cara. Coloca outro, sei lá, pô. Esse cara aí foi, porra, ruim. Mas, ó, me prendeu por 30 minutos e 45 até agora. Eles estão ganhando dinheiro e eu tô aqui reclamando. Salve Norberto, né? Norberto, E aí, Norbe, tudo bem? Muito bem-vindo. a Norberto. seleção brasileira é criticada Falar mais perto do microfone, meu diretor pediu aí, por favor. justamente Justamente por quê? pelas mazelas do futebol brasileiro. Norberto vai Começa amassar dos ele, velho. clubes, começa já lá de cima. Da As seleção, mazelas do país que é o maior exportador de atletas, de jogadores de futebol da história, cujo segundo colocado não tem nem metade da quantidade de jogadores que a gente exporta. Mas segue, desculpa te cortar. Mas metade dos clubes Ah. estão deficitários, estão devendo, estão à falência. Mas é que o fair play financeiro realmente é só no Brasil, né? Você vê Mas começou o agora. futebol argentino tá muito bem de grana. O futebol uruguaio, então, pô, só o futebol árabe que tem grana, cara. Nem o futebol chinês mais tem essa grana que tinha antes, cara. Mas isso porque as mazelas que os diretores que deviam ser presos, inclusive diretores do meu São Paulo, devia ser preso, não Opa. são. Não, mas o que isso tem a ver com a seleção brasileira, irmão? Por que eu tô dizendo que a seleção brasileira é criticada injustamente? De novo, como eu tava falando com... Não tem nada a ver aqui nesse debate. Tem muita coisa que não teve nada a ver. E ele levantou, né? Assim, não vai criticar o Norberto também, não. Eu não sei nem o nome desse cara, tá? Eu tô vendo um vídeo há 30 minutos, eu não sei o nome desse cara. Mas ele me deixa extremamente puto. Puto. Esse cara me deixa puto. Desculpa.
Giovana, a gente tem um nível de exigência muito alto. A gente está acostumado a ganhar e a gente, de fato, está num jejum que vão ser 7 anos de jejum. Desde a Copa América de 19, no ano que vem, vão ser 7 anos de jejum sem ganhar nenhum título. E eu sei, isso é muito ruim, isso é muito difícil, até porque a gente está mal acostumado. Pela desorganização dos diretores da CBF. Colocaram agora que a gente nem sabe o nome. Então você acha que o Brasil ter perdido pra Croácia... Vamos lá, vou dar um exemplo da gestão do Tite, tá? O Tite perdeu 2 ou 3 jogos só. E calma. O Tite foram 30 jogos... E ele perdeu só 2. O que eu quero dizer é o seguinte: quer dizer que o Brasil perdeu pra Croácia, tá? Não foi porque o camarada Fred foi lá na caceta do escanteio, em vez de ficar no meio-campo, e a gente acabou tomando um gol de empate. Isso tem a ver com os dirigentes do Brasil. Por quê, Norberto? É desorganização. Não tem um treinador. O Tite ficou 4 anos. Não o que esse cara fez? Com Carlo Ancelotti agora. Carlo Michelangelo Ancelotti Cavalieri. 5 vezes campeão da Champions. 3 vezes campeão da Copa do Mundo de Clubes. Mas tem os O Norberto vacilou, velho. O Norberto deu voz pra esse cara e esse cara não soube falar nada também. E que ele teve é bom. Ó, galera, quase unânime agora, hein, Norbinho? Longe de mim querer ser esse cara, mas a galera te chutou aí. Beleza? Como é que você chama, mano? Passar o microfone aqui. Prazer, Guilherme Guerreiro. Guilherme Guerreiro ou só Guilherme me chamou de Guilherme Guerreiro em homunagem a Paulo Guerreiro, né? Tá. Corinthians Olha campeão aí, do mundo. velho. Beleza. Caralho, nasceu em 2012, viado, já careca. Beleza. Fala, Guilherme Guerreiro. Então, você acha que a seleção brasileira merece a quantidade de críticas e porradas que toma? Com certeza, Por cara. quê? Inclusive, a Vamos lá, crítica faz a gente Guilherme. crescer na vida, né? Eu acredito que a gente precisa das críticas pra Isso você mesmo. aceitar a realidade. E a realidade momentânea que a seleção Guilherme tá pífia, ciente. né? É realmente um rendimento ruim, pra não dizer péssimo, porque acredito que a seleção brasileira e a torcida, ela se acostumou com o sucesso. É isso. Então vamos lá. Acho que assim, pífio seria a gente não classificar pra Copa do Mundo. Sim. Pífio seria a gente ir pra uma repescagem. Sim. Pífio seria a gente perder todos os... Não, isso aí seria desastroso, né? Seria desastroso. Assim, a gente não tem que lidar com as regras dos outros, irmão. A gente tem que lidar com as regras que a gente é. A seleção brasileira não é seleção que nunca vai deixar de disputar uma Copa do Mundo, tá? Então, os nossos rendimentos são apoiados a partir das quartas de final. Ali que a gente faz uma análise. Tá ligado? Do futebol jogado, do que foi apresentado. Então, assim, aí não seria pífio, não. Aí seria desastroso. Seria um mundo, inclusive, que é utópico. O Brasil não fica longe de uma Copa do Mundo. O Brasil não vai pra uma repescagem. O Brasil não cai em fase de grupos. Isso não acontece. Não tem como acontecer. Entende? Não tem como. Tipo assim, essa discussão não existe, tá? Esse cara tá inventando algo que nunca aconteceu. Não vai acontecer. jogos. Isso não é o que acontece. A gente não é a seleção... Se a gente fosse a Venezuela, acredito que ia ser a comparação. A gente não é a seleção da Venezuela. Então, a gente, de novo, a gente talvez esteja numa nota 7, não esteja na exigência do 10 e tá acostumado com isso. Mas agora vamos lá, né? Isso não é uma novidade exatamente do torcedor brasileiro. Copa de 70 é um time de velho. Melhor time da história. 94, vaiados no Maracanã. Vaiados. Foram lá que trouxeram o Tetra. A seleção de 2002, Família Escolar, perdeu pro Haiti. Que absurdo! Que medo! Essa seleção vai passar vergonha. E acabou trazendo o Penta. Então... O Brasil nunca perdeu para o Haiti em sua história. Eu até gosto, né? Pô, que tipo de torcedor é esse? Ele já errou 2 informações, tá ligado? E ele é o fanático, né? Eu nem sou fanático e sabia mais que ele. Ronaldo acabou pro futebol, não tem mais Ronaldo no futebol, como agora Neymar. Ih, tá lesionado, já era. Eu até gosto dessa desconfiança, até por superstição. Pra mim é mais chance da gente acabar ganhando. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a gente dá muito mais porrada do que é justo, do que é legítimo. A gente não tá perdendo todos os jogos. De fato, a gente tá num jejum. A gente tá há 7 anos sem ganhar. A Argentina passou 28 anos sem ganhar. O Uruguai, então, nem sei quantos pra te precisar exatamente a quantidade de anos, mas também foi um monte até pescar uma Copa América sem querer em cima da Argentina. Eu concordo com você, mas acredito que não tem comparação entre o torcedor do Brasil e da Argentina nesse sentido. Porque o sofrimento que a gente tem e a revolta que o torcedor brasileiro tem, ele é única. Porque o único campeão que tem 5 títulos do mundo é o Brasil. Sim. Então a única expectativa de ganhar o Hexa é do brasileiro. Correto. Eu acredito que tem um nível de expectativa... A expectativa deles é de ganhar o Tetra. Exatamente. E a expectativa então da Alemanha é de ganhar o Penta. Sim, então... E da Itália é de ganhar o Penta. Mas aonde está a injustiça da crítica, cara? A crítica, ela é necessária, a crítica. Porque se a gente deixar os caras acostumados...
Faz sentido o que o nosso Charles Xavier aí tá falando, pô. Faz, pô. Tipo assim, se você não critica só porque a gente é o maior, por que que a gente vai querer ganhar então? As críticas não são injustas, não. Tá mais que certo. Só critica quem tá atrás, né? Tipo assim, a Argentina tem que criticar porque ela não tem 5. A Alemanha tem que criticar porque ela só tem 4. Não, pô. É essa mentalidade aí que os jogadores se acomodam. O que eu acho que não acontece, tá? Não acho que os jogadores da seleção são acomodados, não. Muito pelo contrário. A maioria deles sofre e muito pela seleção brasileira. Inclusive, alguns, infelizmente, a história não vai dar uma Copa do Mundo, como é o caso do Thiago Silva, por exemplo. Como foi o caso do Zico, por exemplo. Só pra citar 2, tá ligado? Mas tem diversos outros jogadores que não ganharam a Copa do Mundo e sofreram muito com isso, pô. Que, sei lá, dariam a vida pra ter ganhado a Copa e não conseguiram. Tá ligado? Então, acho que isso pode acontecer, mas não acontece. Eles vão achar que isso é normal. Eu não acho ruim ser crítico. Eu acho que... Tipo assim, pode acontecer dos jogadores terem esse sentimento, mas isso não acontece, tá? Só que eu acho que isso justamente não acontece porque tem críticas. A torcida brasileira não se conforma com esse tempo sem ganhar. E isso é bom, porque os jogadores vão atrás. Se aceitasse, não, tudo bem, isso aqui ia ficar no clima de 2006 pro resto da vida. Clima de, não, festa, tudo bem, nós somos os maiores, clima de festa. E aí nessa de clima de festa é que os outros chegam atrás, né? Argentina, França, Alemanha. De fato, a crítica, quando construtiva e quando estruturada, ela é legítima e ela é positiva. Eu acho que a crítica, ela é exacerbada. Eu acho que a crítica é exagerada. Então, falar que o Tite fez um péssimo trabalho com a seleção... Não concordo também. Ele teve mais de 80% de aproveitamento. Concordo com você. Ele não fez um trabalho ruim, mano. Concordo que não foi ruim. Perdeu 2 jogos. De fato, perdeu um jogo pra Argentina na final da Copa América e um jogo pra Croácia. Pô, ruim. É aquela, né? O Tite, ele tem 80% de aproveitamento, não perde pra ninguém. Ele só perdeu 2 jogos pela seleção. Um que acabava com a guerra na Síria e outro que zerava a fome no mundo. Só isso. Só isso. Né? No quase 3 que teve a... Mas dito isso, o trabalho do Tite é muito bom, tá? É o melhor trabalho que a gente tem desde 2002. Com sobras, na verdade. Você, qual que é a melhor seleção do mundo? A melhor seleção do mundo atualmente? Cara, Argentina. Não, se for pegar por jogadores, talvez é de Portugal. Sim. Talvez... Não, Argentina e Espanha. Se pegar jogador por jogador, talvez de Portugal seja a melhor do mundo. Mas não, tipo assim, não é. Os jogadores brasileiros são todos esses jogadorzinhos de Premier League. Não, eu não acho. E é por isso mesmo que a crítica ela é baseada. A crítica ela é fundamental por isso. Porque e o time do Brasil... é um campeonato ruim? Não, porque o Brasil ele tem um elenco pra ganhar. Ele tem Exatamente. um elenco que pode render esse muito mano mais. É bom, render velho. Um fruto, render um título. Exato. Que é algo que não tá acontecendo. Então como que a gente não vai criticar uma seleção que não sai do lugar? Não é que não sai do lugar. Eu acho que é... Não sai do lugar, mano. Passou 4 anos aí, velho. Não aconteceu nada. Agora que tá caminhando com o Ancelotti. Eita. A gente teve várias derrotas muito doídas e muito sofridas. E é justamente nesses momentos que as críticas vieram, pô. Oxi. Ou a gente tá ganhando tudo e eu não tô vendo. E, cara, isso faz parte do jogo, é futebol, né? Sim. Ou, de novo, você falou que você é corintiano. Sou. Seja sincero, o Corinthians tinha um time melhor que o Chelsea no Mundial? Na minha Não. opinião, no conjunto tinha sim. Não, bom, na minha não. E eu Então, sou São respeito, Paulino, é isso. também não tinha contra o Liverpool. Acho que não é só a questão do melhor ou não. É isso. Eu acho que o melhor Tinha às não, vezes tinha pode não. perder também. Isso faz parte do jogo. E por isso que não é basquete, é futebol. Acredito. Futebol tudo pode acontecer. É algo... Mas pegar tão pesado com a seleção brasileira, as críticas serem pelo tão amor de duras, Deus. porque, pô, quando a gente Bobagem, tava deitando em Copa América, Bobagem, deitando mano, em bobagem, eliminatória e ganhando tudo que era jogo, não, mas ganhou só de 1-0 da Venezuela, pô, tá de bobeira. Com todo respeito, mas eu acredito que seja isso mesmo, sabe? Mas a gente não pode se comparar o Brasil à Venezuela, cara. Não, Você tudo olha bem, o mas leque a de gente ganhou, jogadores, cara, o leque- a gente não perdeu. Exato, mano. Exato. Não tem que comparar, não, mano. A gente é outro patamar, tá ligado? Esse cara, ele é torcedor da seleção, mas ao mesmo tempo ele desce muito o nível da seleção, pô. Seleção não é Venezuela, não. Seleção não cai em repescagem, seleção não tem risco. A gente tem que se regular com o tamanho que a gente tem, mano. Não é ficar falando dos outros que são menor, não. A gente tem que se regular. As críticas só se mantém no topo através de crítica, pô. Todo mundo que tá no topo, irmão, eles se mantém no topo porque eles não querem que ninguém chegue lá. É uma competitividade que tem mesmo, pô. Fazer o quê? Dá espaço a mais gente aí, e tem muita gente com a plaquinha levantada. E o Pô, cara tá falou todo que mundo a camisa amassando vinho esse tinto cara é da aí, cor velho. da camisa da Venezuela também. Beleza, meu mano? De boa? Como é que você chama? Lucas. Lucas.
E aí, Lucas, você concorda com a porrada exacerbada que é dada na seleção brasileira? No Exacerbada? Concordo, e acho que não é exacerbada, né? Não? Acho que não, acho que é válida, né? Os jogadores não sabem o que é... Lançou o piercingzinho aqui no dente. Olha o fifizinho aqui. O piercing. vestir a camisa da seleção brasileira mais, né? Personalidade. Já não existe mais essa comoção. Não tem mais uma identificação do jogador, não digo nem da torcida. Realmente o Jean Lucas agora ele foi muito frio, né, quando ele foi convocado. O primeiro jogador a ser convocado no Bahia depois de 30 anos, o primeiro jogador de um clube do Nordeste depois de 8 anos, realmente ele chorou pouco. Acho que qualidade dos jogadores a gente não tá discutindo, mas eu digo que os caras não entendem o que é vestir a camisa da seleção brasileira. Eu discordo muito aí do nosso mano piercing no dente. Tipo assim, os caras sentem demais, tá ligado? Dá até pra perceber, mano. Os caras ficam tristes, os caras ficam bitolados, os caras não conseguem jogar o que jogam no clube, na seleção, porque tem uma pressão externa muito grande. Tipo assim, dizer que esses caras não estão nem aí é mentira. Tipo assim, esse discurso não dá pra comprar. Você viu, os caras ficaram no chão depois que perderam pra Croácia no sentido assim, mental. Você tem entrevista aí dos caras, o Richarlison falando que precisou de apoio psicológico. Thiago Silva, tem um print dele que virou meme com a mulher, né? Mas, porra, tem sido dias assim, ele não come, não fala com ninguém. Assim, são reflexos, pô, de uma derrota. Esses caras sentem demais. E você ir pra esse lado, já os caras não sentem, é muito abstrato. Não tem como você mediar isso, sabe? Como é que você vai saber o que o outro tá sentindo naquele momento? Você tá fazendo um exercício como? Como é que você acha isso, tá ligado? Assim, acho que não, mano. Acho que moscou aí nosso dentinho no piercing. Fala isso com base em quê? Com 5 títulos. Você fala isso com base em quê? A Argentina, os jogadores... Eu não torço pra Argentina, mas os jogadores entendem o que é vestir a camisa da Argentina quando eles entram em campo. Os jogadores da França entenderam o que é defender o seu país quando eles entram e vestem a camiseta da seleção. Em quê? Você... tipo assim, é baseado em quê? Tá Vamos lá. Quantos treinos já assistiu à seleção brasileira? Nenhum. Quantas concentrações você já teve perto? Nenhum, não sou jornalista. Então, eu tô te falando com propriedade de quem desde 2018 perdeu 4 jogos da seleção brasileira pelo planeta. Tá? E a maioria deles como torcedor, sempre na arquibancada, e depois como jornalista. Os caras, mano, dão o sangue. Os caras, de fato, ficam putos quando perdem, querem ganhar. Cara, os caras são jogadores e eles amam. Certo, mas não o que a torcida vê, não é isso. Essa parte. Não, mas aí eu discordo. Eu não tô viajando, não tô lá com eles, não tô em confinamento, concentrado, mas eu percebo a frustração deles, e aí? Mas é que minha percepção é errada, então, só porque eu não concordo com você? Não é assim, não. A torcida não vê, essa parte você vê, você tá perto. Você tá vendo. Não, eu tô longe, eu vejo. A gente não vê. Então, por isso eu tô te falando com propriedade de quem tá ali e vê os caras... Mas pra gente não tá... Mas ele tá trazendo um olhar, o brasileirinho aí, tá trazendo um olhar certo, pô. Ele é uma pessoa que tá vivenciando, um exercício de antropologia, inclusive. Ele tá vivenciando, ele vê. Tipo assim, a gente tá longe. É que nem, tipo assim, eu não conheço esse mano de branco. Aí ele teve um problema lá na casa dele. Só que eu vi daqui, da rede social. E a mãe dele viu de perto. Quem é que tem mais propriedade pra falar? Eu ou o cara aqui da rede social? É a mãe dele, né? Eu, o cara da rede social, ou a mãe dele? A mãe dele, né, pô? Ela que tá perto. Os Parece caras, na isso. pessoa física, os caras, pô, como não transparece isso, cara? Me dá um nada exemplo a ver. claro de onde não transpareceu isso. E aí você vai falar assim, pô, Ele ganhou 4-1 pra Argentina, que seja um Ele exemplo, ganhou sabe? uma. Que foi um jogo O que me Lourinho incomodou ganhou pra caramba também. Pô, cara, você viu o Wesley correndo, feito um maluco. E tentando fazer de tudo. De fato, às vezes, o futebol é ingrato. De fato, como o Muricy falava, a bola pune. Mas falar que os caras não estão nem aí. Depois do Jean Lucas, do jeito que ele recebeu a convocação. Depois que o Hugo Souza... E falando e vendo eles nos treinos, o cara tem tesão de estar ali. Tá? É o tesão dele representar o país dele. Mas não são poucos jogadores? Como são poucos, cara? São poucos. Todos que e foram principalmente os jogadores agora... que estão aqui no Brasil. Isso aí, só pra saber, tipo, eu vim direto da Granja Comari pra essa gravação. Certo. Tipo, saí de lá diretamente pra cá. Então, assim, eu falo com propriedade mesmo de que esses caras estão com sangue no olho e que nós vamos ganhar o Hexa ano que vem. Não transparece isso pra torcida. Aí é foda, irmão. E essa afirmação é verdadeira, porque vamos ser campeão do Hexa.
Torcida a gente não vê dessa forma. Não, então vamos ver. Hoje mais tarde no Chile, contra o Chile. No Ganhou, né? Maracanã. 3x0. Tem vários Spoiler. jogadores novos ainda, vários jogadores que estão chegando Spoiler agora. aí, Mas eu acho spoiler. que assim, eu entendo esse aí o sentimento. E eu acho que muita gente compartilha desse seu sentimento. Mas a gestão nova, a comissão nova e o espírito e o clima que está se criando, e eu tô falando de quem acompanha e cobre a seleção desde 2014, é algo que eu nunca tinha visto. Então, eu tô muito iludido. Pra mim, o Hexa vai vir. Vamos lá, faltam 4 minutos. Graças. Pode repetir participante também se quiser, mas vamos lá. Foi todo mundo? Foi todo mundo, né? Everson. Tô de volta, Tomer. Vamos Fala lá. aí, papai. Esse daí é bom, hein, mano? Vamos ver o que ele tem pra falar. Brasileira, ela é injustamente bem avaliada ou bem vista, cara. Que isso, cara? Pô, toda crítica à seleção é muito bem válida. Justamente porque os caras não rendem o que eles rendem no clube, cara. A gente vê o Vinícius Júnior deitando no Mendes, pô, no Alexander Arnold. Mas aqui não E aí ele vai jogar, sei lá, contra seleção sul-americana, ele apanha do Advíncula, ele não rende, e a gente vê isso com vários jogadores. Aí você cita João Lucas, que, pô, o cara... O Jean Lucas tá no... Tá, essa do Vini, concordo que o Vini não joga o mesmo nível do Real Madrid não, tá? Mas pelo amor de Deus, você comparar esses anos aí que a seleção passou sem técnico e jogar a responsabilidade pra cima de um jogador, assim, quem é que jogou bem nesses 4 anos aí que passou, tá ligado? 4 anos não, né? Mas esses 3 anos que a gente tá aí pós-Copa. Fala um nome aí, pô. Só um. Não precisa falar 2 não, fala um. Qualquer um aí. Ninguém jogou bem, pô. Ninguém. Tu jogar pra cima do Vini, acho meio nada a ver. Assim, tem fundamento? Tem. Mas não é desse nível, assim, de desastre, não. Inclusive, ele é um dos poucos que fez gols, né? E a melhor partida de um jogador nesses 3 anos pós-Copa do Mundo é Vinícius Júnior contra o Paraguai, pela Copa América. Tá numa fase maravilhosa no Bahia. Você citou, inclusive, 2 jogadores atuantes do Brasil, o Gus Souza e Jean Lucas. Sim, os caras ficaram felizes pra caramba de serem convocados. O João Pedro. E esses caras representam. Quando veio do Brighton. O cara veio do Brighton. Perfeito. Vamos chegar esse cara que veio desse timeco da Premier League. Meu irmão... Aí o cara agora entrou no Chelsea, foi protagonista da Copa do Mundo de Clubes, e agora sim, ele é o suficiente. Aí perguntaram hoje pra ele, ontem, aliás, pra ele na coletiva. E aí, cara, o que você achou? Ele falou, qual a diferença de você, do Brighton pra cá? Ele falou, não, cara, eu sou o mesmo João Pedro. A única diferença é que meu time agora é maior, e aí as pessoas me olham diferente. É exatamente isso, e é interessante também, porque com o Rafinha foi a mesma coisa. Quando o Rafinha surgiu, até o próprio Tite falou que ele foi uma grata surpresa. Só que esse é o ponto. Aí foi pro Barcelona, esses jogadores, agora esses jogadores representam. Só que eu me recuso a acreditar, e eu também acho que você não, que o Ancelotti tem a mesma cabeça que o Fernando Diniz. Definitivamente não. Mas a maioria dos seus jogadores... Diniz, me amarro na tua, e a maioria dos jogadores é a base do Fernando Diniz. É a mesma... Esse é o ponto. A gente tem jogadores que representam a seleção, que vestem a camisa. E o que o colega falou é exatamente isso, cara. A maioria dos jogadores, quando sai de uma perda da seleção, pô, a maioria sai... Tudo de boa, eles ficam putos. Mas dentro do vestiário, espelha lá, mostra pro pessoal que você realmente está indignado e mostra a diferença no próximo jogo. Agora a questão de você ganhar a Copa América, se classificar na Sul-Americana, é obrigação do Brasil, também justamente por conta do nosso histórico. Inclusive a única seleção que esteve em todas as Copas. Nenhuma outra seleção esteve em todas as Copas desde 1930. Por isso... Há 100 anos... Perfeito. 100 não, né? 96. Calma aí. O Brasil está em todas as Copas do mundo. E é exatamente por isso que é muito válido a crítica, porque a gente quase não classifica. Não, mas assim, quebrando. Você tá falando como se, por exemplo, a eliminação na última Copa América nos Estados Unidos, como se os caras depois falassem assim, quer saber? Dane-se, vamos beber, vamos fazer uma festinha. E, mano, não foi isso. Inclusive, ainda a gente teve, né, a derrota pro Uruguai. Foi mal. 2-0 e os caras... Depois a gente segue, depois a gente vai seguir essa prosa. Vamos lá, finaleira, gente. Ula, Vai lá, pô, vai lá. Vai lá, finaleira, irmão. Cara, se tem uma coisa que é totalmente justa é criticar a seleção. Porque a partir do momento que uma coisa não tá certa, cabe qualquer tipo de crítica. Caralho, o Jorge já chegou na rajada, filho. Toma. Aí, parceiro, você é louco. Uma coisa que é muito certa é citar a seleção, parceiro. Nós pode criticar no bagulho. Você tá tirando o bagulho. Você tá tirando aqui, mano. Vou pegar logo o Cirilo ali, mano. Vou pegar logo ele. Vou logo dar uma passada nele, pegar o Jaime, tá ligado, mano? Pegar aquele gordinho, fazer logo ele de ricochete no bagulho. E depois logo vou dar uns beijão na Maria Joaquina, parceiro.
Você é louco, mano. Construtiva e legítima, não crítica exagerada mas... e não crítica e sem fundamento. Tá, agora fala isso pro molequinho que nunca viu o Brasil vencer, tá desde, sei lá, 2010, angustiado vendo querer a seleção ganhar um título e não ganha. Eu entendi, cara, mas assim, eu falo pro Enzo, tenha paciência, irmão, tenha paciência, que eu acho que realmente ano que vem eu acho que as coisas vão mudar, e acho que, de novo, acho que se a gente tivesse ganho um título, tá? Se a gente tivesse, nem que tivesse perdido a última Copa, Mano, mas tivesse ganhado a Argentina numa semifinal... Perdeu de 4x1 pra Argentina, pai. Eu sei, eu tava lá, mano, e você acha que... Mas qual o problema, caralho? Morreu, Não conseguiu viver no outro dia, não? Não tem mais jogo, não, pra jogar depois? Não tem uma Copa do Mundo pra tentar ganhar, não? Acabou? Perdeu de 4x1. A Argentina já perdeu pra gente também de goleada, pô. Não acabaram. Ganharam a Copa depois, um dia desse aí. Ei! Que foi legal? E aí, por causa disso, eu vou falar, pô, então quer saber? Hoje eu não vou no Maracanã. Esse time tomou de 4x1 da Argentina? Não, cara, porque eu sou brasileiro. Porque não é brincadeira, irmão. Com todo respeito aqui pra galera. É isso aqui, ó. Não tô de brincadeira, não é papinho, não é modinha. Eu sou torcedor de verdade, eu sei, amo a mano, seleção, mas eu não tô falando que você não importa o resultado. Eu sei, o cara irmão. que torce pra Portuguesa, o cara que torce pra Ponte Preta foi ganhar o primeiro título agora depois de 100 anos, irmão. Não tem essa, cara. Mas amor. Se é amor, se é paixão pelo seu país, pela sua seleção, não importa o resultado. A gente fala pra caramba da Argentina, os caras ficaram 28 anos sem ganhar nada, tomando naba do Brasil. E você acha que eles não criticavam? De 4x0, tomando de virada, empate no último minuto Mas com o você acha que eles também não criticavam o time deles? Com o Messi certeza. que chegava e não jogava nada na seleção. Criticava, só porque depois ele que ele Jogava começou a nada jogar. é forte, hein, Jair? Ô, Jorge. Porra. Não ganhou, certo? Agora ganhou, agora tá tudo resolvido. Mas não jogava nada, foi dolorido, hein? Tanto que ele quase saiu, mas eu acho que é injusto pra seleção brasileira atual a gente bater desse jeito. Você entende? São 7 anos de jejum. Irmão, a crítica não vai ser válida como começar a jogar bola, entendeu? Pô, gente, é sério que são só 15 minutos cada tempo? Pô, uma salva de palmas. Gente, muito obrigado. Jogamos todos na bola. E de novo, hoje mais tarde tem Brasil e Chile. Vamos torcer pela seleção. Depois... Já foi, tá datado, né? É isso. Esse cara me fez odiar a seleção brasileira, velho. Você é louco, mano. Puta que pariu, viu? Deus abençoe esse mano aí, velho. Caralho, esse cara foi dolorido de ver, hein, rapaziada.